Senhor Superintendente, Pedro Coelho Moura, Senhor Intendente, muito obrigado pela vossa presença. Agradecer em nome do Grupo de Trabalho que está a apreciar a proposta de lei relativamente ao regime jurídico das armas e munições, a vossa presença, que para nós é muito importante, ouvir não só a vossa opinião, mas também colher aquilo que possa ser uma mais-valia para o trabalho parlamentar. O Sr. Deputado Jamil Alpareza quer dizer a palavra? Faz favor. Muito obrigado, agradeço. É só para vos pedir desculpa de que por volta das 5 e picos eu tenho que sair porque tenho um compromisso em Coimbra que me obriga a sair. Fomos nós que requeremos a vossa presença aqui e, portanto, por maioria de razão, eu teria gosto e obrigação de estar aqui, mas, enfim, os compromissos são como são. De qualquer maneira, virá alguém do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para tirar as notas necessárias e peço que a vossa compreensão. Muito obrigado. Sr. Superintendente, faz favor. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Também, portanto, agradecer o convite que foi formulado à Polícia de Segurança Pública para vir, digamos, a estes trabalhos, à Assembleia da República, no âmbito da alteração ao regime jurídico das armas e munições. Como Vossas Excelências sabem, a Polícia de Segurança Pública, por força do seu estatuto, é a entidade a nível nacional com a competência para o licenciamento, o controlo e a supervisão de todas as atividades relacionadas com armas e munições que não se destinem nem às Forças Armadas nem às Forças e Serviços de Segurança e, portanto, nesse âmbito, temos sido ao longo dos tempos e, mais concretamente, desde que entrou em vigor a Lei 5 de 2006, temos vindo a ser chamados a contribuir com a nossa experiência e com a nossa expertise para as alterações sucessivas à lei que têm ocorrido nestes últimos anos. Assim foi também neste caso. Portanto, a Polícia de Segurança Pública foi encarregue pelo Ministério da Administração Interna de fazer uma proposta de transposição da diretiva comunitária aprovada em maio de 2017 e diretiva essa, portanto, que, como sabem, decorre dos acontecimentos dos atentados de Paris e pelo menos foram acelerados nessa altura, desde 2015, uma série de reuniões em Bruxelas junto à Comissão Europeia até se chegar a uma proposta que depois foi aprovada no Parlamento Europeu e pelo Conselho. Essa proposta traz medidas, digamos, de maior controle relativamente às armas na posse dos cidadãos, com vista a poder diminuir o risco que dessas armas poderem cair nas mãos criminosas e nas mãos dos terroristas. Ao longo destes trabalhos junto à Comissão Europeia, a posição da Polícia de Segurança Pública foi, digamos, a salvaguarda daquilo que tem sido a prática portuguesa, legislativa, legal portuguesa, e não só, portanto, todos os outros setores decorrentes das armas, sejam os armeiros, os caçadores, os atiradores desportivos, os colecionadores. Portanto, toda essa nossa prática nacional tem servido, em alguns casos, até como exemplo para outros países e, portanto, fizemos parte do grupo que fez a proposta da Comissão depois ao Parlamento e ao Conselho. Portanto, para nós foi, digamos, facilitado depois o trabalho de transposição da própria diretiva, na medida em que já estávamos muito imbuídos desse espírito. Devo também dizer que, para além dos trabalhos de transposição da diretiva, também fizemos a harmonização de 2 regulamentos europeus, digamos, portanto, os regulamentos não precisando de ser transpostos, mas quisemos incluir uma harmonização das regras do regulamento das exportações e do regulamento da desativação das armas de fogo. E um quarto aspecto teve a ver com
algumas alterações propostas pela Polícia de Segurança Pública por força da sua experiência ao nível, digamos, da aplicação diária, da prática diária, da aplicação da lei a casos muito concretos, casos diários, de licenciamentos sobretudo, e que víamos como uma boa oportunidade para, digamos, para propor essas alterações. Esta proposta nossa foi entregue, portanto, à nossa tutela em fevereiro do ano passado e foi discutida depois com as associações numa ronda a qual a PSP teve a oportunidade de estar presente na Secretaria de Estado da Administração Interna, e depois dessa ronda ainda foi possível melhorar um pouco o texto por algumas sugestões que foram, digamos, introduzidas nessas mesmas reuniões. Também nos foi pedido, digamos, pela nossa tutela, que à proposta da PSP fossem estudadas, digamos, três questões em pormenor. A questão das licenças de extensão do domicílio, a questão da formação e dos exames médicos para as pessoas que estão estatutariamente dispensadas de licença ou isentos, e a questão da revogação da norma que permite à PSP realizar leilões de armas, que também, portanto, foi intenção da tutela que isso não, ou melhor, deixasse de acontecer e, portanto, encontrar soluções para as armas que a PSP ao longo dos anos tinha vindo a leiloar. E, portanto, neste sentido, pegando nestas quatro opções e nestas questões que a tutela nos colocou, a Polícia de Segurança Pública fez aquilo que entendeu ser a melhor proposta, uma proposta que visasse a transposição das normas, dentro daquilo que a diretiva preconiza, em que os Estados podem ou devem, porque tem uma grande componente, ou tem uma componente de escolha ou de opção do Estado, porque não é, digamos, vinculativo, e cumprir, digamos, aquilo que era impositório, portanto, vinculativo. Portanto, aqui destacamos a inclusão de algumas atividades no âmbito das regras legais, seja, por exemplo, as armas dos colecionadores, seja as armas dos museus, e também alguns tipos de armas que não estavam na anterior versão da diretiva, como seja, por exemplo, as armas de alarme ou as armas, digamos, como já disse, as armas desativadas, atendendo a que este tipo de armas são um potencial de perigo para a utilização criminosa. Ao longo dos nossos trabalhos, a base foi a legislação que já está em vigor, e depois ir adaptando e escolhendo ponderadamente, sempre com uma perspectiva. Às medidas mais restritivas da diretiva, nós termos consciência de que essas medidas não podem coartar nem estrangular as atividades, sejam elas económicas ou comerciais, sejam elas as desportivas, mas também por força, digamos, da nossa experiência, podermos propor medidas que visassem, sobretudo, o desenvolvimento destas mesmas atividades. E estamos a falar, sobretudo, portanto, das atividades venatórias, das atividades desportivas, do colecionismo e mesmo, em algumas questões muito concretas, a própria atividade dos armeiros. Naquilo que a diretiva impunha restrições mais objetivas, aí, portanto, não há hipótese, portanto, de sequer olharmos a outras possibilidades, nomeadamente, portanto, quando se pensa em que nas armas longas os carregadores dessas armas ficam limitados a um certo número de munições, portanto, neste caso, 20 munições para as armas curtas, 10 munições para as armas longas. Isso foi,
quando foi proposto, com a exceção de que para a prática desportiva seria permitido nas armas curtas mais do que 20 munições por carregador. Isto na perspectiva de que há uma modalidade de tiro desportivo em que há atiradores estrangeiros, em que esta norma não se aplica e que os colocaria em vantagem aos atiradores portugueses. E, portanto, a norma está restritiva a este número de munições, com exceção da prática desportiva. Assim como, por exemplo, no ato venatório, a possibilidade de utilização de moderadores de som, sobretudo para as carabinas que têm munições com maior carga de pólvora e que, portanto, produzirão um ruído maior e que isso poderá afetar a saúde dos próprios caçadores. A nossa proposta vai na possibilidade de colocação de um acessório, como um moderador de som, que possa reduzir, homologado, e que possa reduzir o som numa boa prática daquilo que também já é seguido noutros países. Portanto, só para dar um outro exemplo relativamente aos armeiros, a nossa opção de não colocação da figura do intermediário na nossa legislação foi uma opção, digamos, da própria proteção do mercado nacional, da atividade de armeiro a nível nacional, porquanto o intermediário na figura, conforme está na diretiva, que existe noutros países, que é uma realidade que existe noutros países, mas é uma pessoa que exerce o comércio sem ter uma loja física, sem cumprir as obrigações todas que um armeiro tem, um armeiro físico que tenha uma loja acaba por ter, e o que o colocaria também em muita desvantagem e que poderia ser causa de alguma diminuição e de alguma perturbação, sobretudo ao nível do comércio, conforme ele está hoje instituído em Portugal. Ao nível do colecionismo, esta diretiva, como referi, traz os colecionadores para o seu âmbito, coloca algumas questões que em Portugal não seriam atualmente permitidas, como seja o acesso dos colecionadores a armas da classe A. E nas conversas que tivemos com as associações de colecionadores, ficámos a perceber que alguns modelos de armas por força, por exemplo, como já referi, da diminuição do número de munições nos carregadores, passariam a ser armas da classe B ou C, passariam a ser armas da classe A, portanto deixariam de poder ser objeto de coleção. Portanto, na proposta que apresentámos, quer na transposição da diretiva, a possibilidade de alguns colecionadores poderem aceder a algumas armas da classe A, e na proposta que também apresentámos à nossa tutela, da alteração da Lei 42, que é a que rege a parte do colecionismo e do tiro desportivo, podemos fazer uma proposta de legalmente os colecionadores poderem aceder a algumas armas da classe A, preservando assim o património histórico-cultural, em alguns casos até português, porquanto armas que seriam, digamos, fabricadas ou utilizadas após a Segunda Guerra Mundial, entrariam neste capítulo. E, portanto, aí também a nossa postura, a nossa proposta vai no sentido de, com regras, mantendo o controle, mantendo a segurança, não deixar coartar esta possibilidade e perder-se neste campo esta questão histórico-cultural. No âmbito da caça, eu diria que aquilo que mais significativo, para além desta questão que já referi também dos moderadores de som, tem a ver com algumas regras que possam ser aplicadas aos estrangeiros, que possam vir a Portugal e que pretendam caçar. Neste momento é praticamente impossível um estrangeiro vir a Portugal para caçar, tem que trazer as suas armas. Todos sabemos as limitações que há ao nível das companhias aéreas e os custos que isso acarreta.
e estamos em desvantagem com outros países. Portanto, outros países adotaram medidas para facilitar e para permitir esta prática, digamos, de algum turismo cinegético. E estamos aqui, sobretudo, quando eu refiro estrangeiros, estamos a falar de pessoas fora do espaço da União. Aqueles que forem da União têm o cartão europeu de armas de fogo, que, de certa maneira, possibilita o seu transporte entre países da União. Agora, um cidadão de um país terceiro está muito condicionado a poder cá vir, fazer a sua prática venatória, participar aqui nos eventos, mesmo, e depois isto vai-se aplicar depois por arrasto, a mesma parte do tiro desportivo e para as competições desportivas. Portanto, há aqui nesta área do turismo cinegético uma preocupação muito grande em poder dar aqui também um enfoque grande e poder ser uma mais-valia, esta oportunidade de alteração da lei. Passaria agora, digamos assim, para um outro campo que não tem a ver com os titulares das licenças, mas para um campo onde esta lei também traz inovações bastante grandes, ou pelo menos a proposta assim está feita, que tem a ver com aqueles que são isentos de licença ou os dispensados de licença. Há aqui uma questão que eu gostaria de deixar bem clara, que é uma tradição portuguesa, portanto, que já vem do anterior regime legal. Portanto, houve um diploma, um decreto-lei 37.313, que vigorou desde 1949 até 2006, portanto, uma lei que perdurou muito no tempo, em que muita coisa era permitido e, nomeadamente, para as pessoas que eram funcionárias públicas, permitiu um tipo de documento, o chamado modelo 5º ou modelo 5º-A, que era na prática uma licença de defesa, mas que não era igual à do cidadão. Portanto, o cidadão teria a licença de defesa e os funcionários teriam outro tipo de documentação, que permitia ter armas de defesa de todos os calibres. Ora, em 2006, esses modelos transitaram para a licença B1, não é? Portanto, para a licença de defesa como ela existe hoje, e estamos a falar, portanto, de cerca de 40 mil processos desse tipo de licenças. Isto, portanto, para dizer que o universo destas pessoas que estavam isentas de licença, assim como existe hoje, maioritariamente os maiores grupos estão com os militares das Forças Armadas, os elementos das Forças de Segurança e elementos pertencentes ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Finanças. Portanto, essas pessoas, ao longo das suas carreiras e ao longo das suas vidas profissionais, pertencem a essas instituições, umas mais do que outras, vão tendo um acompanhamento, um treino em termos das armas e vão tendo um acompanhamento também médico. Acabam por trabalhar todos os dias, todos juntos, e todos conhecem os seus problemas, os seus estados de espírito, a sua saúde. Embora, em alguns casos, algumas instituições, pura e simplesmente, isentam de licença, mas não têm treino. Portanto, as pessoas podem ter acesso às armas, mas não está associado nenhum treino para o manuseamento dessas mesmas armas. Assim como também depois, quando as pessoas passam, digamos, deixam a sua vida ativa e passam à aposentação, à reforma, à jubilação, esse contacto então deixa de existir. Nem o contacto médico, nem o contacto físico do trabalho, e essa foi uma preocupação que a nossa tutela nos colocou, da possibilidade, primeiro, dessas armas distribuídas aos isentos poderem ser fornecidas pela Polícia de Segurança Pública, que a formação dessas pessoas pudessem ser feitas pela Polícia de Segurança Pública e que fosse instituído um regime de apresentação digamos, de atestados médicos que comprovassem a saúde física e a saúde mental. Portanto, neste contexto, excluindo aqui da parte do treino
as forças militares, as forças de segurança e os órgãos de polícia criminal. Todos os outros isentos, nós, na análise que fizemos e depois traduzida na proposta, portanto, a Polícia de Segurança Pública está em condições de fornecer essas armas e está em condições de poder ministrar a formação a essas pessoas, tal qual existe hoje o regime para os titulares de licença. Portanto, digamos aqui que não foi criar nada de novo, foi adaptar aos isentos não militares, não polícias, não órgãos de polícia criminal, portanto, aquelas instituições que não têm formação, não têm estruturas de formação próprias para isto, para este tipo de treino, podermos nós, PSP, fazer esse treino. Devo dizer-vos, portanto, Vossas Excelências terem conhecimento, portanto, a Polícia de Segurança Pública, desde o ano passado, tem com o Conselho Superior da Magistratura instituído um plano de formação para os senhores magistrados judiciais que têm arma de serviço ou que têm armas particulares. Fazemos essa formação, ano passado foram feitas 4 sessões de formação, este ano estão previstas 3 com a Polícia Judiciária, estão previstas 3 com a Polícia de Segurança Pública e ainda a realização de 3 workshops patrocinados ou organizados pela Associação Sindical dos Juízes de Portugal. Também com o Ministério Público temos feito alguns contactos e em algumas ações, alguns senhores magistrados do Ministério Público têm estado presentes. Portanto, é um sistema em termos de formação que já está, digamos, de certa maneira testado, funciona. A satisfação das pessoas, e neste caso estamos a falar de magistrados, a receptividade foi boa e tanto mais que este ano vamos fazer essa repetição. Relativamente à questão dos atestados médicos, foi encontrar um sistema muito semelhante àquele que existe para a carta de condução, portanto, para outro tipo de licenciamento em que habilita as pessoas, neste caso, a conduzir. Aqui habilitará as pessoas a poderem ter uma arma na sua posse, desde que, portanto, permaneçam com as suas faculdades psíquicas e físicas integralmente completas. Só assim é que nós, portanto, entendemos que um cidadão que já não está no ativo possa continuar a ter a posse da sua arma. Digamos, para terminar para não me alongar muito e para terminar esta parte, iria só fazer, portanto, uma referência à questão também algo controversa, se assim se pode dizer, pelo menos do feedback que temos tido dos nossos interlocutores, dos setores com os quais trabalhamos, que tem a ver com as questões do fim da licença de detenção no domicílio. Portanto, aqui também temos que fazer, digamos, uma retrospectiva e dizer, portanto, que o anterior diploma, o tal 37.313, já previa esta situação. Portanto, previa a existência de licenças de detenção no domicílio. Isto é, aqui fugindo um bocadinho ao princípio subjacente a esta lei. É que, quem diz esta lei, diz nos outros países, aplica-se. Que se aplica. Isto é, para um cidadão ter uma arma tem que ter uma finalidade, tem que ter uma necessidade e a arma tem que ter uma afetação. Portanto, eu não tenho uma arma só por ter. Eu tenho que ter uma necessidade, essa necessidade é avaliada e eu posso praticar o ato venatório e então tenho armas para caça, eu posso querer praticar o tiro desportivo, tenho armas de tiro desportivo e eu posso querer necessitar de uma arma para me defender, eu tenho uma arma de defesa, ou que posso querer ser colecionador e ter armas na minha coleção. Esse, digamos, é o princípio geral. Há aqui depois uma questão histórica, uma questão cultural, uma questão sociológica, que é, digamos, a posse das armas, que já era permitida no anterior regime legal, portanto, é disso que estamos a falar. E que em 2006 o legislador veio dizer que essas licenças de detenção passavam a ser vitalícias e a partir de 2006 era instituída uma licença de detenção válida por 10 anos e que seria concedida em determinadas situações muito concretas, desde que verificados os requisitos para essa licença. Portanto, era sempre uma licença, digamos, que seria concedida caso se verificassem determinados pressupostos legais conforme estão colocados. O que acontece é que, passados os anos, e tendo em consideração que as armas são um bem que podem passar
de gerações para gerações. Portanto, não é um bem que ao fim de 5 anos esteja completamente desatualizado, desatualmente gasto ou por simplesmente tenha aqui para, digamos, para ser destruído, para dar-lhe outro fim. As armas vão perpetuando ao longo dos tempos e temos armas que passam em família, de geração em geração em geração, e o que acontece é que chegamos nesta altura, portanto, e já só estou-me a referir desde 1949 até agora, portanto são 70 anos, mas a Polícia de Segurança Pública tem registros da propriedade das armas desde 1900, talvez até um bocadinho menos. Portanto, já vamos aqui com mais de um século de história de armas que vão passando de geração em geração e, portanto, o número de armas que foram ficando em detenção no domicílio, digamos, sem uma afetação, para as quais elas foram fabricadas, foram requeridas e que foram passando de geração em geração porque as pessoas foram falecendo ou foram doando as armas, entendeu, digamos, a tutela que seria esta altura para olhar para esta questão e digamos, encontrar uma solução à luz mais do princípio básico de cada arma, cada afetação, ou cada afetação, cada arma, do que propriamente haver aqui um acumular de armas ao longo dos anos. Tanto mais que, conforme a legislação está escrita, as normas assim o dizem, portanto, uma pessoa que seja, por exemplo, um caçador, que ao longo da sua vida ativa de caçador vá comprando armas e depois deixe de caçar, não querendo renovar a licença ou deixando a licença caducar, ele poderá, mediante determinadas condições de segurança, poderá manter-se com as armas na sua posse. Isso leva a que o número de armas disponíveis nos domicílios tenha atingido um valor muito, muito significativo. Portanto, nós temos nos nossos registros emitidas 70 mil licenças de detenção no domicílio desde 2006 e temos contabilizados, embora ainda não informatizados, que é um projeto que a Polícia de Segurança Pública já tem a decorrer no âmbito do Fundo de Segurança Interno Europeu, portanto já aprovado pela Secretaria-Geral do Ministério, para a digitalização de todas estas licenças de detenção no domicílio anteriores, emitidas anteriores a 2006, nós contabilizamos 245 mil licenças. Portanto, somadas às outras 70 mil, dá mais de 300 mil licenças. Portanto, este número é um número que faz-nos pensar. Portanto, e vamos ter aqui em consideração duas coisas. É que muitas dessas licenças, das 245 mil, muitas até já transitaram para outras licenças ou até as pessoas já entregaram as armas ou, em alguns casos, muitos, infelizmente, já faleceram. Como nós não conseguimos ainda cruzar esses dados porque, como disse, ainda não estão informatizados. Mas temos em consideração que antes de 2006 uma licença podia ter 2, 3, 10, podia acomodar um conjunto largo de armas. Portanto, haverá uns milhares, umas centenas de milhares de armas ao abrigo destas licenças. E, portanto, a solução que foi encontrada, neste caso, seria aqui, e aí por proposta da PSP, no caso dos caçadores, restringir o número de armas a 25. Portanto, armas da classe C ou D serem restringidas a um número de 25. Entendemos que o número de 25, e pelas auscultações que fizemos nas organizações do setor da caça, era um número que para um caçador os deixaria confortável, porque nenhum caçador poderá precisar ao mesmo tempo ou na mesma época venatória mais do que 25 armas para caçar, mesmo que elas sejam carabinas ou espingardas. O número 25 também é um número que limita a passagem dos cofres para a casa forte. E a solução encontrada, portanto, se a proposta de acabar as licenças de revogação das licenças de detenção no domicílio, portanto, será as pessoas terão que optar por uma outra licença e aqui a única licença que poderá melhor se encaixar será a licença de colecionador. Portanto, o cidadão
proprietário de mais do que 25 armas. Na nossa contabilidade, esse número andará entre as 3 e 4 centenas de pessoas em Portugal, com mais do que 25 armas. Poderiam, tanto com alguma facilidade, justificar a sua coleção temática junto de uma das associações de colecionadores, tornarem-se sócios e manterem, digamos, 2 licenças. Uma licença de uso e porte para caçar, e para aquelas 25 armas, e as outras seriam acomodadas por essa licença. Não querendo a licença de colecionador, a lei também permite a venda dessas armas, permite a entrega a favor do Estado, permite a exportação, permite a transferência e permite uma outra solução para aqueles que não se querem desfazer delas, mas que também já não as utilizam, nomeadamente, por exemplo, ao ato venatório, que é a desativação das armas de fogo. A desativação, tanto é uma das vias que a diretiva europeia traz para a resolução das armas que já não têm a utilidade para as quais foram fabricadas e para as quais o cidadão requereu a sua licença, é a desativação. Aí a PSP propôs que a desativação das armas não fosse, digamos, um assunto exclusivo e feito pelos serviços da PSP, mas pudessem ser os armeiros a fazer a desativação das armas, abrindo aqui uma área de negócio nova para os armeiros, sendo a PSP a entidade a nível nacional que conferia se a desativação cumpria o standard e os requisitos do regulamento de desativação e emitiria o certificado de desativação. Portanto, isto para dizer que, sendo uma medida que poderá e trará muitos impactos a todos os níveis, é uma medida que a lei, em alguns aspectos, já traz alguma solução, sendo que temos consciência que é uma lei, é uma medida que, conforme não só o que está no regime jurídico das armas, mas também noutros diplomas, como seja o Código Civil e relativamente ao direito sucessório, que poderá ter algumas implicações. E, portanto, precisaria de ser, digamos, analisada em concreto, assim como depois, portanto, na ronda negocial que foi tida no Ministério, pelo menos daquilo que tivemos conhecimento, portanto, a questão das licenças vitalícias manter-se-iam. Portanto, esta questão das licenças de detenção aplicam-se àquelas que foram emitidas após 2006. E aí a própria solução apresentada é de dar um largo período, portanto um período da validade de uma licença de 10 anos para que seja encontrada, cada cidadão, cada proprietário de armas encontre uma solução para o seu caso em concreto. E, portanto, como estamos a falar de cerca de 400 pessoas, no máximo, portanto, que é aquilo que temos conseguimos apurar através dos nossos registros. Depois há uma outra série de questões e propostas que constam do texto, que têm outros impactos, se calhar mais pequenos, e que eu deixaria para, se houver depois alguma dúvida, para uma segunda ronda e para alguma explicação mais em pormenor. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo de imediato a palavra à sua deputada Andreia Neto. Se quiser, muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar e agradecer a presença na pessoa do Sr. Diretor, Superintendente Pedro Moura, de todos os elementos do Departamento de Armas e Explosivos da Polícia de Segurança Pública. Para dizer que, só queria depois no final deixar uma questão, mas para dizer que eu penso que é de todo conhecido que o PSD não entende o propósito desta proposta do Governo e, portanto, discorda absolutamente, quase no todo, daquilo que acabou de dizer relativamente à proposta que está em cima da mesa. Até porque invocou aqui uma diretiva europeia, impondo restrições que, no nosso entender, a diretiva não tem.
Aliás, não é só o entendimento do grupo parlamentar do PSD, é o entendimento de todo o setor das armas, é o entendimento de todas as associações do setor das armas, que já tivemos oportunidade de ouvir em sede da audição pública, portanto não estamos isolados neste nosso entendimento. Portanto, nós não percebemos qual é a necessidade de legislar neste sentido de todo. E, portanto, no nosso entendimento, o Governo decidiu, com esta proposta, relacionar atiradores desportivos, colecionadores, caçadores, outros detentores de armas, pessoas que herdaram uma arma, com uma potencial criminalidade grave que não existe. E que o Sr. Superintendente também aqui referiu, mas que essa criminalidade não existe e que também já foi aqui referida, e gostávamos de que concretizasse esses números. Depois disse também aqui que não queriam de todo coartar as atividades do setor. Mas a verdade é que com as medidas que estão propostas e que estão nesta lei, a verdade é que atingem altamente o setor das armas, que tem efetivamente um grande impacto em todo o território nacional e que representa milhões de euros e que representa milhares de postos de trabalho. Portanto, no nosso entendimento, o Governo decide desrespeitar o setor das armas, desencadeando naturalmente um processo legislativo com um conjunto de normas que, como já disse, não emanam da diretiva, portanto, com esta desculpa invocando uma diretiva europeia e que visam altamente restringir os direitos, no nosso entender, de todos aqueles que legalmente, ao abrigo da respectiva licença, detêm armas que já adquiriram nos termos da lei. Portanto, o que nós sabemos é que Portugal, e volto a dizer, porque também já o disse em intervenção, discussão em plenário na Assembleia da República, é que Portugal foi considerado o terceiro país mais pacífico do mundo e não conhecemos os fenómenos criminais que ocorreram que possam justificar esta proposta, e o que sabemos é que a criminalidade diminuiu e o que sabemos é que a diretiva comunitária não exige as propostas que estão implementadas nesta lei do Governo, que pelos vistos, e ao que sabemos, a PSP aprova. Depois, dizer também que referiu que ouviram as associações do setor. Pelos vistos não adiantou de nada, porque tudo aquilo que as associações reclamam e proclamam como o melhor para o setor não vem plasmado na lei. Depois referiu também que entregaram em fevereiro, para iniciar uma ronda negocial na tutela, no Ministério da Administração Interna, uma proposta. A verdade é que as associações, ao que sabemos, foram chamadas à pressa em agosto ao Ministério e, portanto, ao que sabemos também, tiveram 3 ou 4 dias para poder apreciar a proposta. Portanto, é uma ronda negocial um pouco curta no nosso entendimento. Portanto, discordamos de todo desta proposta do Governo. Aliás, iremos fazer um trabalho na especialidade no sentido de apresentar as propostas de alteração que, no nosso entender, visam corrigir tudo aquilo que não salvaguarda o setor em causa, no entendimento do grupo parlamentar do PSD, naturalmente. E depois gostava de lhe deixar uma questão que se prende com o seguinte, e que tem a ver com o poder discricionário da PSP que está atribuído e plasmado nesta proposta de lei. O que é que tem a dizer sobre o facto de a PSP, nesta lei do Governo, a competência que lhe está atribuída no que diz respeito à fiscalização, de serem os peritos nesta área, de aplicarem a lei, de dar formação e de todos os valores que estão plasmados na lei reverterem de todo à Polícia de Segurança Pública? Gostava que se pronunciasse relativamente a isto. Muito obrigada. Obrigado. Eu gostaria de fazer também aqui 2 ou 3 considerandos para adiantarmos o trabalho, depois o Sr. Superintendente e Diretor, se fizer favor, no fim, depois responderia aos dois, nós os dois. Nós ouvimos em audição pública
recebemos, cada um dos grupos parlamentares ouviu todas as pessoas, todas as entidades que suscitaram cada um dos grupos parlamentares. No caso do PS foram 15. Ouvi todas as entidades que suscitaram audiências ao grupo parlamentar do PS. Fizemos uma audição pública com todas as entidades conhecidas, com competência e com reconhecimento social nesta área das armas, do colecionismo, do tiro desportivo, dos armeiros. E, portanto, temos caçadores, os monteiros, temos hoje uma noção clara de que há diversos aspectos da proposta de lei que não satisfazem o setor. Há 2 ou 3 mais gravosos e depois há várias questões na especialidade. Eu começava por questões mais latas e que têm a ver com o seguinte. Bem, há quem afirme que em Portugal há 1,4 milhões de euros, há 1,4 milhões de armas de fogo. Não é conhecido na criminalidade violenta armas de fogo de caça envolvidas para esse efeito. As armas detidas de segurança pessoal também, porque a estatística que é conhecida aqui no Parlamento, não sei depois o que é que o Departamento de Armas da PSP conhece, estou a dizer único e exclusivamente o que nós podemos conhecer daquilo que são os relatórios de segurança interna. Portanto, quando nós somos confrontados com esta proposta de lei, temos que ponderar se aquilo que estamos a transpor para a ordem jurídica a bordo de uma diretiva corresponde a essa diretiva ou não. Ainda hoje ouvimos aqui técnicos a dizer que há várias normas que deviam ter sido transpostas dessa diretiva e que não são transpostas, deixando aspectos por regulamentar e que, de certa forma, trazem depois consequências no regime jurídico que temos. E isso tem consequências porque nós, quando olhamos para este artigo 18 da licença de detenção de arma no domicílio, não podemos deixar de verificar que há quem olhe para o artigo das duas uma, ou não o lê, ou então há aqui, de facto, uma falta de interpretação unificadora do que é que aqui está escrito. Porque quando nós compaginamos o artigo 18 com os demais artigos a que o mesmo remete, verificamos que, de facto, há uma limitação da licença de detenção, mas a licença de detenção no domicílio não termina, ao contrário do que muita gente afirma. Portanto, não termina, tem uma restrição e que nós, de facto, estamos propensos a pensar que, eventualmente, ainda poderá ser melhor trabalhada, no sentido de, pelo menos, não dando mais um prazo de validade às licenças existentes atuais de 10 anos, mas de 20. Porquê? Porque eu julgo que, e o Departamento deve ter, pelo menos a PSP tem esses dados de certeza, se cruzarmos os dados da emissão dos usos e portes de arma e das licenças, iremos verificar, porque temos esses dados, a média de idades e vamos verificar que a média de idade daqueles que têm arma no domicílio hoje deve andar lá muito, muito para cima e, portanto, penso que há uma forma inteligente de resolver esta questão, que é, alongando um pouco mais o tempo, fará com que, pela lei da vida e da natureza, caia no desuso a detenção de arma. Embora gostaria de lhe perguntar se não poderíamos percepcionar a existência de uma norma específica sobre a detenção de arma fora, digamos assim, do tecido urbano.
Porquê? Parece-me que nos locais isolados e de natureza rural há uma tradição sociológica de defesa do território, embora depois a arma não seja usada, mas eventualmente a qualquer momento, e dado hoje até o trabalho que a PSP, a GNR e os outros OPCs têm realizado de proteção do mundo rural, eventualmente um inciso para situações específicas devidamente comunicadas, solicitadas à PSP, podia ser, digamos assim, uma forma de obviar algumas circunstâncias específicas do mundo rural que me pareciam que no mundo urbano não se justificam. Pela presença da PSP, pela presença da GNR e dos outros OPCs. Depois há uma questão que tem a ver com o facto de nos parecer que a proposta de lei continua a enfatizar ou não enfatizar suficientemente uma separação clara que nós pretendemos fazer em 2009 e depois não foi possível, e que agora talvez seja possível, que é a distinção entre aquilo que é o caçador do colecionador. Porque nós estamos aqui a atirar aquele que tem mais de 25 armas para o estatuto do colecionador, sem que ele, muitas vezes, queira ser colecionador, mas poderíamos criar também um inciso que afirmasse que esses 400 cidadãos portugueses que têm mais de 25 armas hoje continuarão a tê-los, mas a partir de hoje a aquisição de qualquer arma fica limitada ao número máximo de 25. E isso resolve para o futuro. Também esses, pela lei do tempo, vão acabar. Porque me parece, há várias, por exemplo, um dos cidadãos que eu recebi aqui tem 69 armas, cada uma avaliada em mais de 75 mil euros. Portanto, é um património. É um património e usa-o. Foi campeão nacional de tiro, foi vice-campeão europeu de tiro, caça 2, 3 vezes por semana, tem e gosta de caçar pela Europa fora e por outros continentes, com armas diversificadas, e estarmos a dizer a essas pessoas agora que têm que ir alienar as armas quando são uma propriedade, que entra aqui nos tais termos que o Sr. Superintendente e muito bem sublinhou, que é a questão da nossa Constituição, do nosso Código Civil, porque a lei ordinária não pode restringir um direito que a Constituição consagra. Quer dizer, senão estamos a enviar uma lei para o Sr. Presidente da República promulgar com um veto mais do que certo, não é? Mais do que certo. Qualquer jurista médio o pensaria, ele, por razão, pela sua formação específica e pelos méritos que são reconhecidos, enquanto constitucionalista, verá a olho nu essa matéria. Bem, portanto, eu gostaria de pôr estas questões, porque nós encontramos depois também aqui questões específicas que, se calhar, mais tarde teremos que ouvir de novo o Departamento. Então, ou ponho as questões hoje, que têm a ver, por exemplo, um técnico pôs-nos a questão das armas elétricas 200 mil volts e não 600 mil, e que 200 mil é mais ou menos como pôr o dedo em cima de um carro no verão quando se apanha aquele choque. São mais ou menos 1000 volts, 200 volts nem faz uma formiga. 200 mil volts não faz com que ninguém seja tido. E que é a amperagem da arma e não a voltagem que pode ser perigosa. E porquê é que nós não pomos aqui uma amperagem até um determinado valor de ampere que tecnicamente resolva isso. E depois também a questão das balas, porque temos sido aqui, portanto, informados e temos vários pareceres e propostas de alteração da questão das balas, nomeadamente da definição das munições, porque vários atores e vários especialistas dizem que a PSP está aqui nesta proposta, ou o Governo, mas com informação técnica da PSP, a confundir tipos de munições, e nós não gostaríamos de deixar sair a lei sem esclarecer esta questão das munições, ou é de uma maneira ou é de outra, não é possível, quer dizer, nós não somos técnicos, mas alguém tem que nos dizer que tecnicamente ou é assim ou é assim. Temos aqui técnicos da Polícia Judiciária, por exemplo, a dizer que isto está mal feito e que não é assim, temos a PSP a dizer que é assado, temos outros técnicos fora, especialistas em munições, académicos de munições, a dizer que há aqui uma grande confusão sobre munições. Depois, gostava de questionar a questão da gostava de questionar nas armas de ar comprimido,
se nós não deveríamos criar aqui um limite mínimo dos 24, abaixo dos 24 joules, para excluir alguma parte dessas armas, nomeadamente aquelas pequenas armas de recreio e de ar comprimido, que eventualmente não deviam estar aqui incluídas. E o porquê é que nós continuamos, a não ser que seja por uma questão só meramente de receita, a obrigar a que as pessoas, para fins distintos com a mesma arma, precisem de sucessivas licenças. Nós tínhamos feito aqui na lei de 2009 o artigo 11 já não recordo que artigo é que é, penso do artigo 3º, que dizia que era só preciso uma licença. Portanto, a pessoa tem uma arma de caça, uma calibre 12, em casa para caçar, vai a um tiro aos pratos, tem que ter outra licença para quê? Isto não faz nenhum sentido. Tem licença para caçar, tem licença para o tiro para o uso da arma numa prova desportiva. Isso estava na lei, foi revogado. Parece que a PSP está a interpretar que foi revogado, logo é porque obriga a outra licença. Não. Foi revogado para acabar com a dupla licença. E, portanto, eu peço licença porque fui o presidente do grupo de trabalho há 7 anos, em 2009 já vou, há 10 anos atrás, e, portanto, nós teremos que esclarecer isto a bem do bom funcionamento da cidadania e do Estado. Não é, para mim é absolutamente diferente, nem faço um nem faço outro, portanto estou perfeitamente à vontade. E por fim, gostava de perguntar, porque o Sr. Superintendente dirigiu-se a essa matéria, que tem a ver com os carregadores. Os carregadores para armas curtas está excepcionado para as provas esportivas. E as armas longas? É porque temos aqui uma exceção. É que só se referiu às curtas. É que as armas longas... Pronto, é porque as armas longas têm aqui uma exceção a dizer que inviabiliza a realização de provas internacionais em Portugal, de determinado tipo de provas do Campeonato Europeu, se as armas longas, para título desportivo, não puderem ser excepcionadas. E, portanto, nós, como não temos presente a lei toda, por isso é que eu estou a fazer a questão. Quanto às isenções da licença B, com o devido respeito e a devida vénia à PSP, parece-me que temos aqui um pé um bocadinho maior que o chinelo na redação que aqui está. Não estou a dizer que a culpa é da PSP, nem sei quem... Na B1. Porque, com todo o respeito, e é muito institucional e pessoal, que nós tenhamos pelo Diretor Nacional da PSP, ele não pode autorizar o Presidente da República a ter uma arma, nem os deputados. Portanto, isto tem que ser automático. A lei atribui a licença de arma ao deputado, não é ao diretor com autorização. Portanto, ver se nos entendemos. Há aqui uma redação de 4, 5 artigos a que se atribui poderes discricionários ao Diretor Nacional da PSP que não podem acontecer, só pena temos que alterar um conjunto de leis e alterar o paradigma da lei em Portugal, porque não é isso que a lei diz, a lei, e algumas são leis orgânicas, e, portanto, uma lei ordinária como a lei das armas não pode alterar uma lei orgânica, e nós não podemos ir por aí, isto é só um inciso, é um sublinhado, porque vamos ter que arranjar aqui uma redação alternativa para essa questão. E, portanto, estas eram as sugestões, sublinhados que eu ponho nesta matéria para já, sou pena depois nós mais tarde, penso que seria muito útil que no fim de termos as propostas dos partidos na especialidade, a pudéssemos confrontar aqui numa reunião de trabalho com Vossas Excelências, porque reconhecemos na PSP e no Departamento de Armas, talvez o departamento com mais expertise nesta matéria, como tem sido reconhecido, aliás, por sucessivos governos, porque não se diga, como eu já aqui ouvi dizer hoje, que parece que é só este Governo que se está a servir do Departamento de Armas e Munições da PSP para fazer alterações. Esta é a 7ª alteração e sucessivos governos de diversas cores políticas fizeram alterações com base naquilo que foram os pareceres e as chamadas de atenção do Departamento, como este Governo também faz. Agora, nós os deputados, se calhar agora começamos a ganhar
depois de 40 anos de uma lei que esteve em vigor e agora de 7 alterações, começamos a ganhar aqui também alguma expertise e alguma atenção aos pormenores e à própria linguagem e aos conteúdos que nos permitem fazer algumas observações, eventualmente aqui ou ali também sem uma precisão terminológica e científica muito correta, mas pelo menos mais aproximada do que se calhar em 2005 para 2006, quando se fez a alteração de fundo, que foi a nova lei das armas. Sr. Superintendente, por favor, tenha... Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço ambas as questões, ambas as perguntas. Vou tentar tocar em todos os aspectos focados. Gostaria de, portanto, primeiro, até começando pelo fim, agradecer as palavras elogiosas à Polícia de Segurança Pública e ao Departamento. Portanto, efetivamente, nós, na Polícia de Segurança Pública, temos um Departamento de Armas e Explosivos, tem uma competência a nível nacional, está atribuída em lei orgânica à Polícia de Segurança Pública. É uma valência ao qual a Direção Nacional da PSP, o seu diretor nacional, que também já foi diretor deste departamento, tem dado uma atenção muito especial. Consta das opções estratégicas da Polícia de Segurança Pública o desenvolvimento e a consolidação de todas as suas competências exclusivas, como seja a da segurança privada e a das armas e explosivos, e, portanto, nós temos um corpo de elementos policiais e não policiais, altamente especializados, que estão, quase diria, permanentemente em formação, que trabalham estes assuntos, estas matérias diariamente e queiram Vossas Excelências que estão ao serviço do cidadão, estão ao serviço das associações e portanto, tem sido dentro desta dialética que a Polícia de Segurança Pública ao longo dos tempos, quer comigo, quer com os meus colegas diretores antecessores, tem vindo a trabalhar. E, portanto, digamos, nesta matéria técnica, ou mais técnica, a Polícia de Segurança Pública também tem vindo a desenvolver esta prioridade. Portanto, nós temos projetos de enorme valor. Nós temos na Polícia de Segurança Pública o maior projeto, que é a construção do banco de provas em Portugal. Vai ser o 15º banco de provas a nível mundial, que vai certificar a qualidade das armas introduzidas no mercado português, e isso só nos pode orgulhar. É um projeto que vale 2 milhões de euros, cofinanciado, e para o qual a Polícia de Segurança Pública está a fazer um esforço financeiro enorme para o conseguir implementar a bem, digamos, de todos, dos caçadores, dos colecionadores, dos armeiros, a bem do país. E, portanto, além deste trabalho, que este projeto é o maior, outros projetos têm vindo a ser trabalhados. Como já disse, temos um projeto para a digitalização de todas as licenças de detenção no domicílio ainda emitidas em papel, que estão nos comandos, e temos há 2 anos finalizámos um projeto que chamamos de RIDAP, que é o Repositório de Informação Digital de Armas e Proprietários. Foram digitalizadas 1.500.000 fichas de papel, que neste momento estão disponíveis para todos os polícias, sejam da PSP, da GNR, da Polícia Judiciária, todas as instituições que assinaram o ano passado um protocolo connosco, no sentido da Polícia de Segurança Pública vir a receber informação a nível nacional de todas as armas apreendidas e podermos disponibilizar por via eletrónica todos os dados relacionados com armas licenciadas e com os proprietários dessas armas, facilitando assim o trabalho não só administrativo, mas também o trabalho das magistraturas e os trabalhos das outras polícias. E, portanto, isto são setores que mexem com a segurança e aos quais a Polícia de Segurança Pública, que não podia deixar de ser, dá a maior relevância. E, portanto, daí o meu obrigado pelas palavras elogiosas e as quais nós tentamos sempre honrar. Relativamente, e pegando nas questões colocadas pela senhora deputada, eu diria o seguinte: sim, a proposta tem outras medidas restritivas e não restritivas que não estão na diretiva. Por isso comecei por dizer que a proposta que a PSP apresentou ao Governo, neste caso à nossa tutela, compunha-se de 4 aspectos: a transposição da diretiva naquilo que entendíamos que seria a salvaguarda dos interesses nacionais, a prática corrente que já vinha do antecedente,
o proteccionismo até em alguns setores, e dei exemplos disso, a harmonização de 2 regulamentos europeus e algumas propostas da nossa iniciativa, fruto da nossa experiência. Portanto, dizer que a proposta tem outras medidas que não estão na diretiva, tem. Mas isso foi sempre assumido pela Polícia de Segurança Pública desde o primeiro momento em que apresentámos a nossa proposta. É evidente que estas propostas têm medidas que têm alguns impactos negativos, isto é, há um maior controle relativamente a algumas atividades e alguns tipos de armas, é verdade, isso decorre da diretiva. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, e pegando aqui na questão que o Sr. colocou dos carregadores, se tiveram a oportunidade de ver já hoje as imagens do atentado na Nova Zelândia, pois foi precisamente por aquilo que aconteceu em Paris, que hoje foi repetido na Nova Zelândia, que a Comissão Europeia começou a estudar e foi todos os trabalhos para diminuir a capacidade dos carregadores. É que temos armas automáticas com um grande poder de fogo. Esse poder de fogo é-lhe dado pelo municiamento feito pelos carregadores, e uma das hipóteses que havia era diminuir o número de munições disponíveis em cada carregador. Porque, na altura, já em Paris, os terroristas colocaram carregadores e carregadores nas suas armas até terem munições para poderem disparar. O que hoje nas imagens se vê o terrorista fazer é precisamente descarregar carregadores acima de carregadores enquanto eles estivessem. Portanto, a nossa questão não é... Eu sei. A questão da exclusão para provas públicas. Sim, mas eu estou a dar este exemplo porque há algumas medidas têm esse, e estou a justificar aquilo que vem desde os trabalhos da Comissão, portanto, que esta é a pura das verdades. Portanto, o motivo principal pelo qual foi incluída a diminuição das armas, das munições nos carregadores, é este só. Não tem mais. Portanto, como também disse logo na minha primeira intervenção, há as medidas de maior controle, que podemos chamar mais restritivas, a Polícia de Segurança Pública incluiu outras medidas. Portanto, com o devido respeito, que também é muito, quando a doutora diz que não concorda com todas as medidas, quer dizer, algumas medidas que aqui estão... Não, disse, ok, pronto. Não é? Que não concorda com a proposta na globalidade, pronto, há aqui medidas muito positivas. Isso já todas as associações com quem nós falámos disseram que há medidas muito positivas propostas pela Polícia de Segurança Pública. Portanto, dizer que não se concorda com tudo, portanto, eu acho que é um bocadinho injusto e acho que não corresponde à realidade nem à verdade daquilo que está escrito. Porque aquilo que Vossas Excelências podem ter a certeza é que aquilo que foi escrito por profissionais que demoraram muitas horas, com muito debate, em sala fechada, a pensar todas as soluções possíveis e imaginárias e os prós e os contras. E, portanto, é a nossa perspectiva, e sempre nesta questão, a Polícia de Segurança Pública, para as atividades que são legais, a Polícia de Segurança Pública quer o seu melhor e quer o seu desenvolvimento, mantendo o controle, mantendo a supervisão e mantendo a fiscalização. Portanto, aí podeis ter certeza daquilo que eu estou a dizer. Depois tem aqui uma questão que tenho aqui que ir buscar também o passado. Portanto, a lei, quando saiu em 2006, era uma lei que estava muito criminalizada. Bastava ver que a própria não renovação da licença era crime, e isso foi resolvido em 2009. Era crime, e desde essa altura há aqui uns aspectos que ainda não estão resolvidos. Há aqui um estigma e há aqui uns preconceitos de alguns setores, de algumas pessoas, muitos por desconhecimento. Porque quando nós vamos para determinadas reuniões e ouvimos pessoas falar de realidades que já não estão na lei, de coisas que nunca existiram sequer, que são coisas que são faladas, aventadas, quer dizer, e depois nós temos que descodificar isso tudo e tentar perceber onde é que as pessoas... que chegamos à conclusão que não é bem, a realidade não é bem essa. E, portanto, há aqui uma questão entre as atividades legais e a criminalidade que nunca foi bem esclarecida e nunca foi bem separada. Portanto, nós fazemos na Polícia de Segurança Pública bem essa separação. E é por isso é que este departamento existe em concreto e não está esta atividade no departamento qualquer. Portanto, este departamento tem esta competência para tratar destas matérias dentro destes setores. Portanto, nós tratamos com o humilde caçador que
tem 80 anos, que pode ser analfabeto, não teve a oportunidade para estudar, como quando contactamos com a pessoa que tem 60 e tal armas, que cada uma custa 65 mil euros. Com certeza, ser muito instruído, pode ter muitos bens. Qual é o ponto comum? São caçadores. Como tratamos com o armeiro que tem um pequeno negócio, familiar, microempresa, como tratamos com as grandes empresas multinacionais. Qual é que é o comum? É que são empresários e que trabalham no âmbito das armas. Portanto, aquilo que nós registamos e separamos bem e constatamos é que a criminalidade violenta e grave tem vindo a descer ao longo dos anos. Isso é indesmentível, está nos razis, e a criminalidade cometida com armas de fogo também tem vindo a descer. Portanto, potencialmente, o número de armas até apreendidas terá que ser sempre menor. E, portanto, todas as armas que vêm do mundo do crime terão que ser sempre menos. É isso que a tendência da criminalidade nos diz. Depois temos aqui uma outra questão, eu vou pegar, digamos, nas suas palavras, que concordo com elas, quando refere que Portugal é um país o quarto país mais seguro, não é? Sabe qual é que é, preciso-me só fazer, peço a ousadia, só fazer uma pergunta. Sabe qual é a Nova Zelândia, qual é que é o ranking? É o segundo. É o segundo país, a Nova Zelândia. Não precisa mais nada, pois não? E hoje aconteceu o que aconteceu. E a Nova Zelândia é o segundo país do ranking, mais seguro. Portanto, associar aquilo que estamos a discutir, que são atividades legais, licenciamento, de controle de armas, não tem a ver com criminalidade. Fora de questão. Portanto, quem das associações e dos setores traz esse assunto para cá e para a discussão, penso que o fará por outros interesses, poderá fazê-lo até por desconhecimento, mas podem Vossas Excelências ter a certeza que nós na PSP e no Departamento de Armas e Explosivos não vemos as pessoas que são titulares de licença e proprietários de armas como criminosos. Não é disso que se trata. E, portanto, como já disse aqui várias vezes também, nós, para estes setores, queremos o melhor e queremos o seu desenvolvimento. E estamos cá para ajudar. E a prática tem sido essa. Por exemplo, ao nível dos caçadores, não referi na primeira intervenção, ao nível dos caçadores temos no último ano feito uma aproximação e um trabalho conjunto com as 3 organizações do setor da caça para que a formação dos futuros caçadores seja dada pelas organizações do setor da caça. Chegámos a ter o ano passado reuniões todos os meses. Portanto, se isto não é fazer um trabalho conjunto e de aproximação com estes setores, então o que é que, não é? O que é que seria fazer, o que é que seria, digamos, esse trabalho. Depois queria também pormenorizar o seguinte, portanto, nós fomos incumbidos pela nossa tutela de apresentar uma proposta, e que não deixa de ser uma proposta. A proposta é essa que tratámos da melhor maneira técnica e da melhor maneira jurídica. E depois, como também referi, quando a apresentámos, portanto, enviámos a documentação em fevereiro, uma semana depois, dentro do prazo, seria 18 de fevereiro, teremos enviado a 20 ou 20 e poucos, e depois, digamos, esse patamar a seguir já deixa de ser da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. Portanto, nós fomos chamados ao Ministério, antes das associações, para também explicar os porquês e quais os motivos e quais as opções. E, na altura, a nossa tutela, como eu aqui também referi, portanto, e é a verdade dos factos, nos pediu para olhar a 3 aspectos que nós não tínhamos olhado, que nós não tinham sido tratados por nós, que era, como referi, a questão das licenças de detenção no domicílio, a questão da formação e dos exames médicos para os isentos e a questão dos leilões da PSP. Posso só colocar uma questão que é pertinente? Sim, se permitir. Só saber com quem é que reuniram no decurso da elaboração da proposta que apresentaram ao Governo. Mas se não ouviram nenhuma associação, inspectores da Polícia Judiciária, peritos, enfim.
como meros participantes. Portanto, alguma dúvida, digamos, apoio, suporte, alguma questão que fosse mais técnica. E, portanto, aí também foi possível portanto, ouvir as opiniões dessas associações e foi possível logo a seguir, ainda num texto imediatamente a seguir, fazer algumas correções. Senhor Coordenador, só mais uma questão, peço desculpa. A proposta atual é muito diferente daquilo que apresentaram ao Governo? Tem estes três aspectos que não estavam na nossa proposta. As licenças de extensão no domicílio, a questão da formação e dos exames para os isentos e a questão assim, em grosso modo, e a questão da PSP não realizar mais leilões de armas. Digamos, esses três assuntos não estavam na nossa proposta inicial. E depois, ao longo das reuniões que tivemos, reuniões mais técnicas antes das associações, com certeza houve outras questões de pormenor, teria agora que estar aqui a ler artigo a artigo, ou ver artigo a artigo, mas grosso modo estes três assuntos não constavam. Portanto, foram-nos pedidos para os analisarmos e estudarmos e vermos quais é que seriam as opções dentro desta opção, digamos, mais política relativamente a esta temática. Depois, queria ainda no âmbito das questões que colocou, dizer que digamos, não há nenhum poder discricionário na Polícia de Segurança Pública relativamente a estas questões. O que há é, digamos, opiniões legítimas de outras pessoas, algumas delas que pertencem a outras forças e serviços de segurança e que não conseguem, e que também são, digamos, do setor das armas, porque ou são caçadores, ou são atiradores, ou são colecionadores, e portanto, aquilo que nós temos verificado, até pelas críticas que apareceram depois de alguns setores, é que há pessoas que pertencem a essas forças, que se dizem peritos, que se dizem técnicos, que têm algum conhecimento, é inegável que têm, e que estão contra a PSP. Porque é a PSP a nível nacional que tem esta competência e acaba por não ser outras forças ou outras instituições que têm esta competência. Portanto, isto é um pequeno à parte, só para às vezes podermos enquadrar melhor algumas coisas que são ditas e que a nós às vezes nos custam muito ouvir, porque aquilo que fazemos é um trabalho sério, é um trabalho profissional. E, portanto, dizer que há um poder discricionário na Polícia de Segurança Pública, parece que a Polícia de Segurança Pública pode fazer o que quer que bem lhe apetece. Isso não é assim. Portanto, a Polícia de Segurança Pública cumpre a lei, a Polícia de Segurança Pública está vinculada aos princípios legais e a Polícia de Segurança Pública não tem qualquer problema em que alguém que não esteja contente ou satisfeito com alguma decisão tomada no âmbito, nomeadamente neste caso administrativo ou do licenciamento, que recorra a um tribunal e que veja a sua situação resolvida em tribunal. Portanto, convivemos perfeitamente bem com isso todos os dias. E, portanto, se não fosse a Polícia de Segurança Pública, seria outra instituição chamada qualquer coisa. Portanto, e se calhar seriam até elementos da Polícia de Segurança Pública que até poderiam estar contra. Portanto, mas não é isso que está em questão. Quer dizer, alguém tinha que executar essa tarefa em Portugal. Em Espanha é a Guarda Civil, em França é um organismo composto por polícias e por gendarmes, na Itália são os carabinieri. Portanto, há aqui uma organização a nível europeu que está subjacente a uma competência, a uma força. Neste caso caiu na PSP, já não é de agora. Portanto, já em 1949 e até antes disso, a Polícia de Segurança Pública tinha competências nesta área. Portanto, vir hoje dizer que não é isso. Portanto, isso já existe há muitos anos, não é de agora. E aquilo que nós tentamos é especializar os nossos profissionais. Vou dar um outro exemplo. Nós tratamos a parte técnica das armas há muitos anos. E quisemos dar aqui um salto muito qualitativo. Há 4 anos atrás iniciámos um projeto acompanhado pela Procuradoria-Geral da República de fazer uma lista nacional de peritos em armas e munições. Portanto, a PSP investiu em equipamentos, investiu em instalações, investiu no seu capital humano, deu formação,
tem os seus processos em termos de documentos perfeitamente estruturados a nível nacional, foi acompanhada por procuradores da República, nomeados pela então Sra. Procuradora-Geral da República, à data, e fez uma lista nacional de peritos, em que foi difundido pelo Ministério Público. Esses peritos estão à disposição do Ministério Público, de todas as autoridades judiciárias, e só esses peritos da PSP é que fazem peritagem a armas. Se me perguntar assim, então e os outros peritos das outras forças? Pois, se calhar, não gostaram muito. Mas isso, nós também não mexemos nas competências das outras forças. Nós fazemos os nossos peritos para o exercício das nossas competências. Portanto, a Polícia Judiciária tem uma competência reservada para examinar as armas que foram utilizadas no cometimento de um crime. Não há dúvidas nenhumas. Isso está na lei. É ponto de honra para a PSP. Mas há outras armas que entram noutros crimes que não foram utilizadas em cena de crime, que a PSP pode examinar e deve examinar porque os processos são-lhe delegados pelo Ministério Público. E não precisamos de recorrer à Polícia Judiciária, com a qual, no laboratório da Polícia Científica, temos as melhores relações. Estabelecemos um protocolo, o ano passado, com a Polícia Científica. Temos 2 elementos neste momento, no laboratório de Polícia Científica, a fazerem formação para serem peritos iguais, com o mesmo estatuto dos peritos da Polícia Científica da Polícia Judiciária. Portanto, o nosso caminho é um caminho no âmbito das nossas competências, de o exercer da maneira mais profissional, da maneira mais técnica, e estamos a chegar ao patamar da cientificidade. Portanto, só para dar um outro exemplo neste caso concreto, das peritagens, porque abordou essa questão dos peritos. Portugal utiliza o sistema da Interpol. Portanto, o sistema balístico de informação é da Interpol, portanto, porque há outros sistemas balísticos de informação. A PSP adquiriu um primeiro equipamento há 4 anos. O ano passado adquirimos um outro equipamento para fazer as correlações entre os vestígios balísticos. O nosso trabalho é diariamente com o laboratório da Polícia Científica, mas o equipamento adquirido é só para os invólucros, porque há um outro equipamento que é para os projéteis. Porque se eu quiser analisar um projétil, esse projétil teve que ser disparado, a munição teve que ser disparada. Se foi disparada, foi numa cena de crime. Se foi numa cena de crime, é da competência da Polícia Judiciária. Portanto, a Polícia de Segurança Pública não vai comprar esse equipamento. Porque, para quê? Para que uma vez por outra poder analisar, porque algum magistrado do Ministério Público podia até entender que a PSP podia o fazer, não vale a pena. A Polícia Judiciária tem um laboratório que faz isso excelentemente. Nós fazemos a análise balística dos dados dos invólucros nos crimes que são delegados na Polícia de Segurança Pública. E isto, às vezes, as pessoas falam nesta temática da PSP, e nomeadamente, em concreto, estou a falar das peritagens, porque a senhora deputada também chamou aqui, digamos, à coação, dizem isto por desconhecimento. Desconhecimento total. E eu sei de onde é que vêm essas informações, sei de onde é quem são, até consigo apontar, se quisesse, as pessoas que dizem isso, porque elas já o disseram publicamente, portanto não foi só aqui nesta sala, nesta reunião, já o disseram isso publicamente, e nós precisamos é de desmistificar essas e justificar o porquê da Polícia de Segurança Pública a ter, digamos, este trabalho. Mais, te falou na questão da fiscalização. Sim, a Polícia de Segurança Pública também leva muito a sério a questão da fiscalização, porque é no âmbito da fiscalização que nós podemos aferir alguns comportamentos e, em alguns aspectos, até logo preveni-los antes que eles passem à situação criminal. E, portanto, antes de tratá-los na questão contorno nacional, antes de passar à questão criminal. E o ano passado, por um despacho do Sr. Diretor Nacional, a Polícia de Segurança Pública criou 51 equipas de fiscalização no Departamento e nos 20 núcleos de armas e explosivos. Diretor, temos que acelerar porque já estamos desculpa. 40 minutos atrasados, temos uma senhora à espera ainda para ser ouvido. Só para dizer, portanto, que estes elementos da fiscalização, certo, estes elementos da fiscalização são elementos que neste momento, portanto, isto foi o ano passado em abril, tiveram que ser selecionados e neste ano estão a ter um plano de formação. Hoje acabou precisamente um curso na Escola Prática de Polícia para alguns elementos destas equipas, estamos a levar 25 de cada vez, no âmbito da pirotecnia.
Portanto, é uma área que não tem nada a ver com as armas, é uma arma ainda muito mais técnica, mais complexa, muito mais perigosa, porque às vezes há coisas, portanto, acontecem acidentes e depois não fica, quando há explosivos que rebentam, as consequências são muito graves, e portanto estamos a preparar muito bem os nossos elementos. A Polícia Pública tem feito um investimento também grande em equipamento e em equipamento de proteção individual para os seus elementos, para eles poderem exercer essa função da melhor maneira possível. Portanto, Vossas Excelências poderem ficar com a certeza de que o facto da PSP ser licenciadora, ser fiscalizadora e ser perita e fazer peritagens, primeiro, são pessoas distintas e nós temos isso bem assente dentro da nossa estrutura, são pessoas tecnicamente altamente preparadas, bem equipadas, bem formadas e nós fazemos isso da forma mais profissional possível. E mais, há aqui uma questão muito relevante, que não sei se alguém aqui já falou dessa temática, é que 90% ou mais das armas são fabricadas legalmente. Enquanto, por exemplo, a heroína ou a cocaína, desde o fabrico é logo ilegal. As armas não acontece isso. Mais de 90% são fabricadas legalmente. E no seu longo período de vida, há de haver um momento em que essa arma legal é então desviada para o mundo criminal. Isto é, eu para saber se uma arma é ilegal, preciso saber primeiro se ela é ilegal. Em muitas situações. E isso só se consegue fazer juntando a fiscalização com o licenciamento. E nós já tivemos experiências, e por isso o despacho do Sr. Diretor Nacional do ano anterior, já tivemos dentro da Polícia de Segurança Pública a fiscalização numa estrutura, digamos, mais afastada dos núcleos de armas e explosivos. E chegámos à conclusão, ao fim de uns anos, que estávamos cada vez a perder mais o conhecimento e o controle das atividades ilegais, que no caso das armas e das munições são esmagadoramente legais. A percentagem de armas e dados cometidos com armas ilegais é ínfimo. Para os milhões de armas que são produzidas mundialmente e anualmente, há uma pequena margem que é o que é chamado o trajeto do ilegal para o legal. Muito bem, nada. E agora, só para terminar, gostaria só muito rapidamente dizer, sim, temos cerca de 1.500.000 armas, é muito legais, é muito simples de fazer essa conta. As armas, os livretes, portanto, o manifesto das armas começaram na série A, cada série tem 99.999 números, portanto, de livretes. Vamos na série P, portanto, é multiplicar por 99.999 e dá um número muito perto de 1.500.000 armas que têm livrete. Deste número, há aquelas que já foram exportadas, há aquelas que já foram apreendidas, perdidas a favor do Estado, mas destruídas, mas andará no número muito perto de 1.500.000. Depois, quando referiu que havia alguns aspectos na lei por regulamentar, pronto, isto foi dito assim, portanto, nós precisaríamos de concretizar melhor, se calhar numa segunda ronda ou numa segunda, e o que foi olharmos para esses aspectos e podermos explicar, e se eventualmente houver alguma coisa que não esteja por regulamentar, podemos dar o nosso contributo. Quanto às licenças de detenção no domicílio passarem de 10 anos para 20 anos, um prazo, portanto, isso a Polícia de Segurança Pública cá estará, portanto, para fazer cumprir o melhor possível essa questão. Aliás, o prazo dos 10 anos nem começou com 10 anos, começou salvo erro com 5 e depois olhou-se aos 10 e agora se chegar aos 20 não temos qualquer problema nessa questão. Quando falou também nas licenças de detenção no domicílio para aqueles locais mais isolados, essa foi uma proposta nossa que não passou na nossa tutela. Portanto, nós propusemos uma licença de detenção de defesa domiciliária para que aquelas pessoas que vivem em locais mais isolados, e tínhamos depois de definir o que era o domicílio e o que era o isolado, porque se eu disser que é uma licença de detenção no domicílio, ali na Torre das Amoreiras é o domicílio de muitas pessoas e, portanto, não está isolado e está num local bem policiado pela Polícia de Segurança Pública. Agora, sim, em alguns locais e com aquilo que acontece com a desertificação de algum interior, umas pessoas que, não é só a desertificação, o próprio aumento da idade das pessoas, nós pensámos e chegámos a colocar a questão de haver uma licença de defesa domiciliária para cobrir esses casos e não fomos, digamos,
digamos, não vingou. Quanto à amperagem e a voltagem, sim, o que está em causa aqui é a amperagem, a voltagem não é muito significativa, mas é o que está na lei, já vem assim há muito tempo. Estamos disponíveis para olhar tecnicamente para essa questão, portanto faz ter 100 mil ou 200 mil. Aliás, o que está aqui em causa mesmo é a relação entre a voltagem, mas sobretudo a amperagem. Quanto à definição das munições, ela decorre da diretiva, é muito complexa, e portanto tem que ser muito bem explicada às pessoas, e nós tentámos explicar isso nas reuniões, quando tivemos nas reuniões na Secretaria de Estado, porque, por exemplo, quando se diz que a munição é isto e especifica os componentes, e diz depois mais os que são sujeitos a uma autorização. Portanto, é preciso perceber que há componentes das munições que são de venda livre e há componentes das munições que estão sob autorização. E é sobre esses que a definição acaba por cair. Agora, isto é uma revolução naquilo que é o conceito de munição. É verdade. Quando nós dizemos assim que um fulminante que está neste momento, ou a pólvora que estão neste momento sujeitos a uma autorização de compra, não quer dizer que são, o que está não é que sejam uma munição, é que são equivalentes à munição. Isto é, têm o mesmo grau de perigosidade que tem uma munição completa. Porque a munição sem pólvora ou munição sem fulminante, o cartucho e o projétil não faz, é uma peça de metal só. Portanto, é o conjunto desses componentes todos, os de venda livre e os sujeitos à autorização, que fazem o conjunto do que é uma munição. Agora, que para alguém que pertence a uma associação de munições, que isto seja difícil e que seja complicado, porque é uma revolução e é uma alteração muito significativa, mas decorre da própria diretiva. Quanto às armas de ar comprimido, portanto, pelo que eu percebi, portanto, nós as armas de ar comprimido passam a ser de aquisição condicionada quando ultrapassam os 24 joules. Portanto, e aí, teria que recorrer, isto já vem desde 2006, digamos, aos estudos técnicos que foram feitos na altura, em que a potência da arma, da munição à boca do cano, é suficientemente letal para ter que ser sujeita a uma autorização de compra. Isto penso que também decorrerá de alguns regulamentos internacionais ligados à parte desportiva, e, portanto, o que nós temos são armas de ar comprimido de aquisição livre da classe G, que estão sujeitos, alguns são livres, ou eventualmente poderiam estar sujeitos a uma autorização, mas há sempre armas de ar comprimido de venda livre, aquelas que têm calibres mais baixos, e depois aquelas que a partir então dos 24 joules carecem de uma autorização para comprar. Serão armas já consideradas da classe C, e aliás digo que em 2009, na altura dos trabalhos, ainda havia uma confusão maior com as armas de ar comprimido, e que nessa altura nós conseguimos, na altura que a proposta, que foi, não, quando eu digo nós, é a legislação que foi na altura publicada e que está em vigor, fazer só a distinção entre o que eram armas de ar comprimido de aquisição livre e as armas de aquisição condicionada. Quanto à dupla afetação, lá está, aqui está o desconhecimento de algumas pessoas que possam ter falado nisso. É verdade que em 2009, quando se revogou a linha ou aquele número do artigo para acabar com a necessidade de uma arma que é para caça, não pode ser para o tiro desportivo, na altura o que é que aconteceu? Houve internamente na PSP uma interpretação de que ao revogar essa norma, então é que essa norma dizia que ou era uma coisa ou outra, podia ser as duas com uma autorização do Diretor Nacional. E quando se acabou, então houve um purismo na interpretação que não, revogou-se, então as armas só são para caça ou só são para tiro desportivo. Portanto, nós já consolidámos isso, já alterámos esse posicionamento, já oficiámos as federações de tiro, a Federação Portuguesa de Tiro e a Federação Portuguesa de Tiro com armas de caça, dizendo que é possível a dupla afetação das armas para a prática venatória e para a prática desportiva, bastante para o efeito que as próprias federações admitam aquela arma como apta para o tiro desportivo. Porque
porque ela para a prática venatória não tem qualquer problema, portanto é uma arma de caça, está dentro das categorias e dos tipos de armas para caça, mas pode ser utilizada para o tiro desportivo. Portanto, esse problema está resolvido, salvo erro, há mais de 2 anos, e custa-me que algumas pessoas ainda estejam a fazer referência a isso por mero desconhecimento. Portanto, hoje em dia uma pessoa, se for a uma... E isso tinha a ver não com as licenças, peço desculpa também só por esta correção, isso tinha a ver era com os livretes. Portanto, é com os livretes. Portanto, os livretes em que têm nas observações uma menção a qual é a afetação. Sim, isso está perfeitamente consolidado, portanto é permitido uma dupla afetação das armas agora também tenho aqui que precisar, portanto não é uma dupla afetação total. Portanto, o que nós dizemos é que há uma dupla afetação entre a caça e o desporto, maioritariamente, porque eu se for desporto e defesa, isto é, eu pratico tiro dinâmico, tenho uma pistola de 9 mm e depois quero utilizar essa arma para a minha defesa pessoal, calma, ele tem que ter uma licença de defesa. Não são as mesmas coisas. Estamos a falar de pessoas com licença COD e pessoas com licença de tiro desportivo e que utilizam a mesma arma. Não estamos a falar de pessoas que têm uma arma para fazer tiro desportivo e que essa arma depois serve para fazer defesa. Ou aqui agora num intermédio, que é eu ter uma licença de colecionador e ter armas na minha coleção e depois utilizar essa arma para a minha defesa. Portanto, uma coisa é a coleção, outra coisa é a defesa. Para ter uma arma para defesa tem que ter uma licença de defesa e cumprir os requisitos. E, portanto, isso está perfeitamente consolidado e, portanto, quem refere esses aspectos, com o devido respeito, está ainda num registro anterior e desatualizado. Portanto, sobre os carregadores já falei e relativamente à última questão que colocou do artigo 5º. É verdade, o artigo 5º tem lá uma formulação que dá a entender que o Sr. Presidente da República tem que pedir autorização ao Diretor Nacional da PSP. E não é só a questão de pedir autorização. É a questão de que, com o pedido de autorização, há uma série de outros procedimentos que deve-se dizer que é, logo, por exemplo, conferir a idoneidade da pessoa que está a requerer. Portanto, longe de pensar que a Polícia de Segurança Pública, às pessoas que estão elencadas no artigo 5º, vá conferir a idoneidade dessas pessoas. Portanto, não é isso que se passa. Aliás, neste momento, o maior grupo de pessoas onde nós já praticamos aquilo que eu já vou dizer, é que os magistrados judiciais também lá estão incluídos. Portanto, nós não aferimos a idoneidade destas pessoas. Portanto, um magistrado, que tem sido aqueles, portanto, ultimamente penso que não temos tido senhores deputados a pedir armas. Mas nos magistrados isso acontece com alguma frequência e, portanto, a autorização é dada automaticamente. Portanto, e depois há aqui uma outra questão que nós conjugamos com os seus estatutos profissionais. Portanto, quando o estatuto diz que é um direito, ponto final, parágrafo. É um direito. Portanto, quando olhamos a essa norma, a nossa prática, e o exemplo concreto e mais frequente tem sido com os magistrados, também tivemos com eles, com as associações e com o Conselho Superior de Magistratura, um trabalho nesse âmbito. Aliás, os magistrados, por força dos seus estatutos, são os magistrados, os senhores procuradores e os funcionários judiciais. Até o manifesto das armas é gratuito. Portanto, os advogados não. Os advogados têm que pagar o manifesto. O manifesto portanto, o manifesto é o livrete, mas os magistrados judiciais querem adquirir uma arma, adquirem a arma ao abrigo do direito estatutário, a PSP emite a autorização e o livrete que é emitido é gratuito. Portanto, essa tem sido a nossa prática. Agora, se a formulação precisaria de outro portanto, com certeza, já não é de agora, já vem desde, salvo erro, desde 2006. E, portanto, nós interpretamos essa norma desta maneira. É um direito, é estatutário, estamos a falar das pessoas com mais responsabilidades a nível do país e, portanto, longe de nós estarmos a fazer aqui o que quer que seja, conferindo, neste caso, o exemplo concreto que eu dei da aferição da idoneidade destas pessoas. Isso é ponto de honra, quer dizer, isso não se passa. É alguém que invoca isso, por amor de Deus, não tem nada do que é a nossa prática diária. Pronto, eu acho que peço desculpa por muito tempo. Sim, e há senhores ex-presidentes da República que têm armas da sua propriedade. Portanto, isso, aliás, como há senhores deputados, presidentes de Câmara, membros de Estado, Conselho de Estado, portanto, porque têm outras atividades, portanto,
têm atividades que foram caçadores ou foram atiradores, têm armas, mesmo que tenham armas de defesa. Portanto, isso é para nós uma prática tranquila. Sabemos qual é que é o nosso lugar, sabemos interpretar a lei, conjugamos-la com os estatutos de cada uma destas funções ou destas pessoas e não tem havido problemas nessa matéria. Peço desculpa por me ter alongado mais, se foi isso. Obrigado, Sr. Foi esse o Presidente. caso. Eu queria fazer uma pergunta, vai gastar mais 2 minutos, mas só lhe dou 2 minutos, que é para sairmos daqui. Foi aqui afirmado hoje que as licenças B1, em 2013, foi emitido 1.258 licenças e que só devido ao poder discricionário do Diretor-Geral da PSP é que em 2018 não foi emitida nenhuma e que não houve nenhuma alteração da lei. Eu gostava de perguntar, que é para eu não ficar aqui dúvidas, porque eu não gosto de ir trabalhar na especialidade, tenho dúvidas desta natureza, porque isto afere todo o processo. Só dizer porquê. Porquê é que isto aconteceu? Parece que foi público, foi dito que não foi emitida nenhuma. É com 1,2 ou com 3 gramas, não é? Portanto, estes critérios são subjetivos, portanto, porque depende de cada pessoa. E o que o Sr. Diretor Nacional fez há 2 anos foi avocar essa competência, porque a competência é dele e estava delegada. Ele avocou essa competência e depois delegou-a apenas no Sr. Diretor Nacional Adjunto de Operações e Segurança, que é quem tutela o Departamento de Armas e Explosivos, e encarregou o Departamento de Armas e Explosivos de todo o processamento a nível nacional de análise dos processos das licenças de defesa. Nós tivemos que fazer um processo interno, portanto tivemos que selecionar pessoas, porque era o trabalho a nível nacional, por 20 distritos, 18 mais as regiões autónomas, que vieram para o Departamento. Portanto, tivemos que selecionar uns agentes, tivemos que lhes dar formação, eles tiveram que aprender, digamos, a prática do Departamento, com outras licenças, com as licenças de tiro desportivo e outras que emitimos. Isso demorou o seu tempo e o que é que também nos foi determinado? Foi que olhássemos, no momento da renovação, aos critérios da concessão. Isto porquê? Porque estávamos com um patamar de pessoas com uma idade muito elevada, pessoas que tinham solicitado, eu vou dar dois exemplos, que tinham solicitado a arma porque exerciam uma determinada profissão e essa profissão mudaram de profissão ou reformaram-se. Pergunta-se, faz sentido, se o motivo foi a profissão e ele agora já não exerce a profissão, continuar a ter a arma? Portanto, e no momento da renovação nós estamos a olhar e as pessoas têm que fazer prova de que efetivamente necessitam dessa arma. Segundo exemplo, o maior motivo de pedidos de armas de defesa era o transporte de valores. Pessoas que pagavam os ordenados há 20 ou 30 anos a envelope em dinheiro, pessoas que ao final do dia nas suas empresas, nas suas lojas, faziam a caixa e tinham bastante dinheiro para transportar à noite e essas licenças foram sendo concedidas. Pois isso é uma realidade que hoje não existe. Portanto, hoje já ninguém paga em envelope com dinheiro e hoje os pagamentos eletrónicos e as transferências eletrónicas estão massificadas. E olhamos também à questão de que a arma de defesa é para a sua defesa pessoal enquanto a pessoa tiver um risco para a sua vida e para a sua integridade física.
O que acontece é que há pessoas que têm armas há 30 anos que não a usam sequer, que nem sequer nunca precisaram de fazer, não fazem porte dela, nunca tiveram essa necessidade. E, portanto, nós, no momento da renovação, estamos a olhar como se fosse, digamos, uma concessão inicial, porque é isso que a norma determina. É que é renovada desde que mantenha os mesmos requisitos. Se os requisitos são diferentes, então a análise terá que ser, obviamente, diferente. E então o que é que aconteceu? Portanto, como tivemos, sim, mas isto é uma justificação para chegar agora à parte final. Como tivemos praticamente 1 ano e meio em que não fizemos, tivemos a analisar processos e, sobretudo, não se emitiram licenças porque não houve cursos. Porque, entretanto, o ano passado, em fevereiro, foi publicada a Portaria 43 de 2018, que por proposta, foi uma proposta que nós, e que foi a tutela que, digamos, concordou, que foi a formação técnica e cívica deixar de ser dada finalmente pela PSP e passar para entidades formadoras. Portanto, nós tínhamos os processos analisados, vieram os processos dos comandos todos para o departamento, nós estávamos a analisar os processos e ao mesmo tempo credenciámos uma entidade formadora. Ora, credenciámos uma entidade formadora ao ritmo que foi possível, portanto, porque a entidade tem que apresentar documentos, tem que ter instalações, tem que ter armas, tem que ter os seus cursos e tal, e só começámos a fazer cursos e primeiro optámos pelas renovações das pessoas que já tinham armas e no ano 2018 não houve nenhum curso inicial. Por isso é que não houve licenças. Este ano, e para a semana, vai haver um curso. Vai haver um curso, não, já houve um curso, vai haver um exame. Portanto, este ano já vamos ter, se passarem, já vamos ter licenças. Portanto, é preciso explicar este contexto. Depois, nas renovações, houve, da nossa parte, logo o atender a algumas profissões que, à partida, têm logo risco. Taxistas, ourives, guardas noturnos, polícias municipais, elementos da segurança privada, vigilantes de segurança privada que fazem acompanhamento e proteção pessoal. Essas pessoas têm um risco associado à profissão e essas pessoas cumprirem os requisitos de idoneidade e todos os outros requisitos, viram as suas licenças renovadas. Viram. Agora, todos os outros que não estão dentro destas, logo à partida dentro destas condições, destas profissões, nós estamos a ver isto com muito cuidado, de maneira a que só tenha uma arma para defesa, efetivamente, quem necessitar de ter uma arma para se defender. Essa é a justificação e o princípio. Muito obrigado. Muito bem. Queria agradecer muito, em nome, neste caso agora só já de 2 deputados, mas também dos restantes grupos parlamentares, a vossa presença, pedir-vos o esforço de, numa segunda oportunidade, ainda termos uma reunião mais específica de detalhe sobre a redação específica, como já foi feito em 2006, em 2009 e penso que nas outras alterações, porque o defesa do interesse público e do interesse da segurança é primordial. Eu trazia na minha ideia, se agora se me permite, precisamente essa questão. Portanto, há o facto de às vezes alterar um artigo tem, na lei, tem implicações em muitos outros artigos. E, portanto, se nos está a dar essa oportunidade de podermos, com a nossa experiência, olhar às consequências depois que vão ter implicações práticas na vida das pessoas e das empresas, isso para nós era muito útil, porque iria beneficiar muito depois quem vai digamos, ser objeto da própria lei. Muito obrigado.